Quase 40 mil empreendedores de Minas Gerais têm dívidas de impostos. São quase 8 mil pessoas só na capital. Para ajudar a dar um fôlego financeiro para os donos tentarem alavancar os negócios, o governo federal lançou ontem um programa de renegociação de dívidas tributárias, o Desenrola Pequenos Negócios. O programa inclui a oferta de novas linhas de crédito aos microempreendedores individuais, os MEIs, e também às micro e pequenas empresas. A repórter Gisele Ramos conversou com um especialista e explica como vai funcionar a renegociação dos débitos fiscais. No ateliê, as peças de aço de carbono ganham formas e cores. Arte para deixar qualquer ambiente mais bonito. Esses talheres em tons dourados já têm endereço certo. Uma rede de restaurantes famosa em BH. E as encomendas não param. Sempre tem alguém solicitando uma encomenda, até logomarcas eu faço para certos estabelecimentos que querem uma logomarca diferenciada. Em aço, né? Então eu faço o projeto, corto em laser e faço o acabamento, além das esculturas artísticas. Para atender a demanda, seu Antônio precisa fazer o ateliê crescer. Há 10 anos, ele é um microempreendedor individual e hoje, no planejamento, um empréstimo seria a melhor opção. Eu preciso fazer uma reforma no ateliê para poder receber as pessoas, os clientes, seus arquitetos, decoradores, publicitários e também para aumentar o estoque de esculturas. Para ajudar pessoas como seu Antônio e também micro e pequenas empresas, o governo federal lançou o programa Acredita, com linhas de crédito a juros mais baixos para alavancar os negócios. Também foi lançado o Desenrola, que oferece uma ampla renegociação voltada para quem tem dívidas tributárias. 1 em cada 3 microempreendedores brasileiros está inadimplente com a Receita Federal. São ao todo 4 milhões de MEIs com dívidas. Minas Gerais tem hoje mais de 1.700.000 microempreendedores individuais. Na capital são 286 mil. Em todo o estado, 38 mil MEIs estão com pendências tributárias. Em BH, quase 8 mil estão inadimplentes. Primeiro eixo, recuperação de pessoas em situação de endividamento. É aquilo que tem sido chamado de desenrola. Ou seja, através da concessão de juros diferenciados e renegociações contratuais, aquele que se encontra endividado, ele consegue renegociar e, inclusive, retirar o seu nome dos cadastros de negativação ao crédito. O eixo número 2 é a concessão de crédito. Para quem está com as contas em dia, os recursos vão ajudar a alavancar os negócios. E a grande vantagem são os juros mais baixos. A concessão junto às instituições financeiras de um crédito com juros baixos, juros realmente baixos. A gente está trabalhando aqui com um projeto que vai permitir que o microempresário, o pequeno empresário, ele tome juros à base da Selic, mais 5% ao ano. Comparado isso com créditos que ele teria em empréstimos normais, isso equivale a menos de, vamos dizer, 30% do valor de mercado. O escultor ficou feliz com o novo programa e já tem planos para aplicar o dinheiro que vai chegar. Com certeza, porque os juros estavam lá em cima, né? Com isso aí a gente consegue também pagar. Eu queria até fazer uma ressalva. É muito importante que a gente pegue esses empréstimos e pague, para que a gente tenha também crédito futuro sempre. Nós recebemos hoje aqui no estúdio do MGR o economista Diogo Santos, do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, o IPEAD. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Priscila. O público-alvo, como a gente mostrou, são os MEIs, né? Exato. Micro e pequenas empresas que têm um faturamento anual de até 4.800.000. Isso. Mas a gente sabe que muitos empreendedores são pequenininhos. Exato. Mesmo, e muitos criaram um registro como alternativa na pandemia. Vai ser bom para quem é pequenininho de verdade, assim?
Exato, principalmente para quem é microempreendedor individual, como você disse, que está na condição de MEI. Esses, em geral, são pessoas que estão com pequenos negócios, às vezes um negócio no bairro, uma pequena mercearia, uma pequena atividade de serviço que faz um artesanato, enfim, alguma atividade que é do nível de uma escala que às vezes não precisa de muito crédito, mas às vezes se tivesse capacidade de renegociar a dívida que tem para abrir uma possibilidade de um crédito a mais, poderia ampliar o seu negócio. Então, sim, será importante também para o pequeno, principalmente se ele tiver acumulado ao longo desses anos uma inadimplência que não está conseguindo sair pelos canais normais que existem de crédito atualmente. O programa prevê uma redução do valor da dívida, né, em 40%. Dados da Serasa de janeiro mostram que no país mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas tinham dívidas, né, estavam inadimplentes, aliás. Isso vai ser importante para que elas, esse valor de 40% é um valor importante, assim, grande, né? Vai ser bom para elas. Sim, é um valor, é uma quantidade considerável, 40% do valor da sua dívida, do montante que você tem de dívida, ou mesmo reduzir a taxa de juros, como há uma possibilidade que as taxas de juros ofertadas, dadas as garantias que o governo vai dar ao sistema financeiro, aos bancos, que as taxas também caiam próximo da metade do que são as taxas cobradas no mercado atualmente, ou seja, é uma diferença grande se realmente foi efetivado esses valores. E com isso, quando você consegue resolver o problema da inadimplência de parte dos empreendimentos, das pequenas empresas, das microempresas, abre a possibilidade dessas empresas pensarem o seu futuro, pensarem em ampliar os seus negócios. E é pela ampliação dos negócios dessas empresas que será possível gerar mais empregos e, portanto, aumentar a renda na economia. E, especialmente no nosso país, que os micro e as pequenas empresas, elas têm um papel muito importante na geração de emprego, porque elas precisam de uma mão de obra maior para funcionar. Vamos imaginar um negócio no bairro, uma padaria, uma mercearia, um salão de beleza, são locais que empregam pessoas mais do que, proporcionalmente, do que uma grande empresa que tem um grande maquinário e que, portanto, precisa proporcionalmente de menos funcionários. Então, é muito importante que essas empresas pequenas estejam numa saúde financeira adequada para poder expandir os seus negócios. Com esses juros menores, como você falou, aumenta o capital de giro também, para elas poderem investir. É isso, na prática, exato, mais dinheiro para conseguir fazer os investimentos. Sem sombra de dúvidas, o objetivo é que sobre mais dinheiro para as empresas fazerem as suas atividades se expandirem, para ampliar o seu negócio, para comprar uma máquina nova, para fazer uma reforma, para ampliar a sua capacidade de produção. E para isso é muito importante que ela tenha acesso, primeiro, a renegociar as dívidas passadas em condições mais favoráveis. O que significa isso? Abatimento de parcela da dívida, ampliar o prazo de renegociação, diminuir a taxa de juros cobrada, mas também é muito importante que ela tenha acesso a novas linhas de créditos, como o programa prevê, que também tenham melhores condições, porque não vai adiantar pagar a dívida passada e novamente estar em condição de crédito normal do mercado, que é muito desfavorável para quem é micro, para quem é um pequeno empreendedor. Então, por exemplo, o cálculo que a gente fez na Fundação IPEAD é de que no capital de giro, que é uma modalidade de crédito que as empresas precisam, que é muito importante, atualmente está em cerca de 40% ao ano os juros dessa modalidade. Se for aplicado os juros que está previsto no programa, que é de taxa Selic mais 5%, isso cairia mais ou menos 33 pontos percentuais do valor da taxa de juros dessa dívida. É considerável. Agora, vamos falar sobre especialização também, rapidamente. Esse dinheiro também poderá ser usado, esse dinheiro que vai sobrar, para esses microempreendedores, micro e pequenas empresas investirem em capacitação também? A capacitação é a parte fundamental para ampliar a produtividade da economia, para capacitar tanto o empreendedor quanto os seus funcionários para produzirem melhor. No programa está previsto que uma parte, especialmente para as pessoas que estão no CAD único, que tem uma parte do programa dedicada a elas, que elas, além da linha de crédito subsidiada, elas também terão um acompanhamento do seu empreendimento, ou seja, uma forma de capacitação que será ofertado junto com a oferta do crédito, para essas pessoas entenderem melhor as possibilidades do seu empreendimento e ampliarem as suas chances de sucesso. Muito bom. Diogo Santos, economista da Fundação IPEAD, muito obrigada pelas explicações. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite, Priscila.